Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje nós iremos falar sobre um dos assuntos mais presentes nas aulas de história e também muito referenciado na cultura brasileira, em quadrinhos, em música, em filmes, em séries, além também do imaginário popular nordestino. Vamos falar hoje sobre a Guerra de Canudos. Porém, não vamos dar aquela explicação factual que vocês estão acostumados. Algumas coisas são bem interessantes sobre Canudos e muitas vezes é utilizado esse evento de uma maneira errada ou em uma interpretação simplista dos acontecimentos. Afinal de contas, Antônio Conselheiro realmente seria apenas um fanático religioso? O povo foi atrás dele apenas porque estava sem ter para onde ir, porque era pobre e caiu na armadilha linguística de apenas um profeta? As pessoas realmente atacaram Antônio Conselheiro porque ele queria a monarquia no Brasil? Esses e outros mitos a gente vai derrubar aqui hoje nesse vídeo. Mas antes de eu contar essa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.600 inscritos. Muito obrigado a quem nos ajudou a bater a meta de 1.500 e continua apoiando o projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que aqui embaixo na descrição estão as referências que eu uso para fazer o vídeo, junto também das minhas redes sociais, como o Instagram, que eu estou fazendo conteúdos diários sobre história e política e tá bem legal. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. A Guerra de Canudos vai se dar entre os anos de 1896 e 1897, durante o governo do presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da história da República Brasileira. Essas explicações factuais a gente sempre acaba vendo nas aulas de história e são até batidas, então eu não vou me estender nelas. O ponto que eu quero falar aqui, principalmente, são o conceito de messianismo e também algumas problematizações em cima do que foi Canudos de fato. É impossível falar da Guerra de Canudos sem falar do contexto histórico do Nordeste brasileiro. Até porque o Nordeste, ainda mais no fim do século XIX, ainda possuía amarras fortíssimas com um passado econômico colonial. Ainda era uma região dominada principalmente por grandes latifúndios, muitas vezes dominado por plantações de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, e que acabava atrapalhando bastante o desenvolvimento de minifúndios e acabava submetendo grande parte dos chamados sertanejos, as pessoas que viviam no sertão nordestino, à força e à influência de coronéis, grandes senhores de terra com patente militar e que tinham grande influência política, e essas pessoas sertanejas ficavam dependentes e controladas por esses senhores. Essas características específicas do contexto que eu estou falando, muitas vezes são utilizadas nas aulas ou no senso comum para falar que, olha, nesse contexto de pobreza e de influência católica, era óbvio que iria nascer algum tipo de liderança que tivesse grande influência religiosa. Como se fosse um determinismo, como se a gente tivesse os ingredientes sociais certos para fazer certos processos históricos. Mas isso não é verdade. O grande interesse da história é justamente entender as especificidades de certo processo ou certo acontecimento no espaço-tempo. E naquele momento, nós tivemos sim condições propícias e específicas que acabaram nascendo o que a gente vai entender como Canudos, a Vila de Canudos, que era derivada da fazenda de Canudos, no interior da Bahia, e que depois vai ser utilizado o terreno dela pela figura religiosa de uma liderança local que vai arregimentar centenas, milhares de sertanejos para esse lugar que seria uma espécie de salvação, uma espécie de lugar onde as pessoas poderiam ter pelo menos uma melhora de qualidade de vida. E essa pessoa era Antônio Conselheiro, uma espécie de profeta do sertão, com voz muito forte, uma retórica envolvente e que misturava um discurso religioso com também que envolvia questões sociais. Ele falava sobre a dificuldade da pessoa viver no campo, ele falava da dificuldade das pessoas sobreviverem naquele contexto e ele foi a principal liderança naquele terreno que vai ser a Vila de Canudos, mas principalmente vai dar o nome daquela região de Belo Monte. E é nesse momento que a gente começa a ter as questões de fatos e interpretações históricas que são bem interessantes. Porque é o seguinte, nós vamos ter naquele contexto do Nordeste, de fato, pobreza, costumes religiosos tradicionais que davam sentido a várias sociedades sertanejas.
nós vamos ter a figura de Antônio Conselheiro, uma liderança local. E esses pequenos fatos vão ajudar bastante a formular um conceito muito utilizado, inclusive até hoje, mas com ressalvas, que é o messianismo. O messianismo seria uma crença, um imaginário social de que um Messias Salvador viria com poderes determinados, com um objetivo forte de salvar determinado grupo marginalizado ou oprimido. O messianismo, nessa crença social, se manifestaria de várias formas e teria sim um contingente político muito poderoso. Nessa parte política, ele envolveria a questão da liderança, de alguma pessoa advogar ser esse salvador, compor esse imaginário social que já existe, e essa pessoa acaba virando o salvador, o Messias, a pessoa que vai redimir determinada sociedade. O problema do messianismo é que ele acaba segmentando classes sociais que esperariam um determinado comportamento de determinada figura. Essa espera por um Messias, essa espera pela redenção. E muitas vezes é um conceito que acaba tendo um grande juízo de valor, que coloca determinadas classes sociais a depender de uma figura que, quando chegasse, poderia manipulá-las, porque Messias não existem. Então é bem interessante como o conceito de messianismo entra muito também nessa questão da manipulação. Ela não explica apenas um comportamento social que envolve o imaginário, a espera por um Messias, por uma salvação e também a figura que pode surgir. Ela muitas vezes explica a manipulação de certos grupos por uma figura. E isso é muito problemático, porque primeiro que envolve a ideia de manipulação, de alienação, como as pessoas não tivessem uma postura ativa, como se as pessoas não trabalhassem interesses individuais e fizessem negociações entre o que lhes é apresentado e o que elas querem. O messianismo ele sempre coloca como a figura messiânica que tem uma dominação carismática e domina as pessoas que têm ignorância e falta de discernimento. E isso é problemático em ciências sociais, principalmente em história também. A gente pode falar realmente que essas pessoas que acreditavam na figura do Antônio Conselheiro, por exemplo, eram estúpidas, ignorantes, ou tinham um julgamento um pouco complicado porque viviam na situação de pobreza? É porque as pessoas são pobres que elas não possuem discernimento? Então, essas questões que a gente pode discutir, e na minha opinião, eu acho isso uma bobagem. As pessoas pobres, as pessoas ricas, elas podem sim se envolver com certas lideranças carismáticas, que têm sermões, que têm retórica, que têm articulação, que podem prometer coisas. E isso envolve muito dos desejos das pessoas, do que elas esperam e do que elas acham que a pessoa pode entregar. Não é um comportamento passivo. As pessoas não são gado. Por mais que esse meme esteja muito presente nas redes sociais hoje em dia, as pessoas sempre estão negociando entre si, elas sempre estão tendo uma postura, mesmo que possam ser influenciadas, mesmo que possam ser condicionadas, elas ainda têm uma parcela grande de atividade em se posicionar. Então essa ideia de manipulação do messianismo, que muitas vezes coloca o pobre como uma figura passiva, é muito problemático e já não é muito utilizado não na historiografia contemporânea e em estudos mais recentes de várias disciplinas. O ponto é que o Antônio Conselheiro ele vai conseguir ser uma liderança local que vai desenvolver a pequena vila de Canudos, vila de Belo Monte, vai construir milhares de casebres e vai construir uma comunidade que, de fato, vai gerar incômodo, principalmente no imaginário de lideranças locais e estaduais da Bahia. Isso é um problema porque nós estamos falando de um momento que ainda não está constituído, mas politicamente e historicamente já tem raízes que vai ser depois o coronelismo. E o coronelismo ele se constitui muito por essa ideia de lideranças, como eu disse, que estão ligadas à terra e que mantêm o poder de forma política, econômica e entre outras questões. E as pessoas, para estarem no poder, elas têm que lutar pela sua manutenção nela. Então, quando surgem lideranças que se competem, acaba tendo uma certa resistência e muitas vezes essas lideranças, esses coronéis, querem exterminar o seu competidor. No caso, o Antônio Conselheiro era muito incômodo, tanto para as lideranças econômicas das fazendas, assim como todos os braços possíveis que a gente vai ter, que dependem também dessa visão dos coronéis, ou constituem visões próprias. Setores da Igreja Católica, lideranças políticas que não têm liderança com a terra, entre outros aspectos que se incomodam com a figura de Antônio Conselheiro. Também é interessantíssimo a gente pontuar que estamos no momento do governo do Prudente de Moraes.
É um governo ainda frágil, um governo problemático, que ainda não se constituiu como nação política mesmo. Galera, o governo do Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, do período da República da Espada, eram governos autoritários, que para manter a ordem, eles sempre contaram com força física, com violência, com abuso de leis, com prisões e destruição do que a gente entende hoje como direitos humanos e liberdades individuais, e que também em algumas eles já entendiam naquela época. O ponto é que Prudente de Moraes, como civil, não tinha a mesma autoridade, nem o mesmo imaginário militar para manter a ordem. Então, nessa fragilidade que a República ainda se configurava, uma República recente, que na época que estoura a primeira expedição militar para se destruir Canudos, só tinha apenas 7 anos e apenas 5 da Constituição, era tudo muito recente e existia um medo muito grande que uma iniciativa política, ainda mais no interior da Bahia, poderia despertar o interesse de outras lideranças espalhadas pelo Brasil que ferissem a união da recém-construída República e ferrasse completamente com o projeto republicano que naquele momento era chefiado pelo Prudente de Moraes. Mas o ponto principal, galera, é que é interessantíssimo entender como a Guerra de Canudos ela revela uma construção de imaginário republicano maravilhosa. Existia sim, e eu já falei até nesse vídeo, uma mentalidade republicana espalhada entre setores da população, setores do exército e setores da imprensa, da classe média, de profissionais liberais, advogados, jornalistas, médicos, engenheiros, enfim. Pessoas que, sim, já tinham uma visão republicana desde a época do Império, que não se restringia apenas a uma elite. Sim, já se tinha uma mentalidade republicana, inclusive espalhada pelas classes mais baixas, e no outro vídeo eu explico melhor. Mas o ponto é que quando o Antônio Conselheiro está lá fazendo a sua liderança, essas pessoas também têm medo que a república que eles sonhavam, de igualdade perante as leis, de modernização, porque a república era entendido como algo moderno, fosse por água abaixo. Então a gente vai ter sim esse problema muito grande. E muitas pessoas, editores de revistas, de jornais, vão amplificar, na verdade, boatos que já existiam de que Antônio Conselheiro era um monarquista, um fanático religioso, e vão amplificar isso de forma narrativa e impressa. A ideia de Antônio Conselheiro, um cara que odiava a República, um cara que queria que o Papa fosse o chefe do Brasil, que achava um absurdo a Igreja Católica não controlar cada aspecto da religião, ou melhor, do Estado. Então, assim, é uma visão que se constitui e mostra muito um processo de construção de narrativa desde esse momento. É bem interessante a gente entender essa batalha de narrativas. E, principalmente, vai fazer com que a opinião popular, principalmente do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, vai ficar contra o Antônio Conselheiro. Então a gente tem que entender toda essa problemática e ver que se enriquece muito mais o assunto. A gente tem que entender que o principal fator que motiva o Estado brasileiro de se enfiar naquele sertão baiano para destruir Antônio Conselheiro e a Vila de Canudos, Belo Monte, era esse perigo de imaginário da República. E acaba que é isso, galera. Como eu falei para vocês, não ia ser um vídeo factual, cheio de descrições, de nomes, não é necessário. Eu queria entregar para vocês uma problematização, uma inquisição dos fatos e uma construção de conceitos que normalmente a gente não está habituado a ver. Espero que vocês tenham gostado, entendido como a Guerra de Canudos é também um processo muito grande que desperta questões como essa questão do messianismo, a batalha de narrativas entre a República, o medo que se constitui nos defensores desse sistema, o que o Antônio Conselheiro representava para os coronéis do Nordeste brasileiro. São questões muito ricas que nos ajudam muito mais do que entender as expedições militares e também entender o que foi de fato a destruição de Canudos. 20 mil pessoas morreram, a cidade foi destruída, e tudo isso muito em voga dessa mentalidade republicana que queria se consolidar como braço forte. Mostrar que qualquer outra desventura política que não fosse a republicana ia ser esmagada com toda a força. Já vinha acontecendo isso em outras revoltas locais do Brasil, e Canudos foi outro exemplo de consolidação, de um exemplo para mostrar que o Brasil, sim, era forte, unido e tinha um projeto político. Pena que dezenas de milhares morreram para isso e, infelizmente, acontece muito isso no Brasil. Antônio Conselheiro não morreu em batalha, morreu de disenteria alguns dias antes.
e acaba que ele ficou como uma grande figura no imaginário popular nordestino, principalmente como essa figura redentora, que simbolizaria a resistência contra as visões que se tem da desigualdade e dos coronéis. Muita gente, inclusive, coloca Antônio Conselheiro como um marxista, essas coisas, mas eu discordo disso completamente. É uma forçação de conceito gigante e tira, inclusive, o mérito e as especificidades de Antônio Conselheiro, no seu tempo e na sua forma de resistência ao que ele entendia como formas não boas de qualidade de vida da época. E também acabam colocando ele como um herói e não como um ser humano complexo que fazia coisas e fazia outras coisas. Galera, vejo vocês então na próxima segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!